Viga chega agora com as últimas informações. Ele acompanhou toda essa reunião com os governadores e traz agora os detalhes. Meu caro Rodrigo Viga, boa noite para você, bem-vindo. E você segue aí na sua longa jornada por causa das consequências dessa operação no Rio, mas você é muito bem-vindo aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, Thiago. Boa noite para você, para a Dora, para os nossos ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. A gente continua aqui no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, onde foi essa reunião com, vamos chamar assim, governadores do campo da direita que resolveram de alguma forma, pelo menos essa foi a minha interpretação, viu, Thiago, e criar uma espécie de frente através desse consórcio batizado da Paz, que foi um nome até, inclusive, sugerido pelo Jorginho Mello, governador de Santa Catarina, para, de certa forma, fazer aquela interação, aquela integração que muitas das vezes é reivindicada junto ao governo federal. E aí, diante de pedidos não aceitos, de solicitações, demandas e falta de uma interlocução, uma comunicação com o governo federal, eles decidiram, nessa frente batizada de Consórcio da Paz, criar esse grupo para trocar informações, dados da inteligência e principalmente a questão envolvendo a parte operacional. Falou-se aqui, nessa entrevista inclusive, se houver um caso de relevância em um estado, tropas e também servidores de outros estados poderiam agir, poderiam atuar. Quem vai me explicar melhor é o governador Caiado de Goiás. Obrigado pela oportunidade. A gente sabe que o senhor está na correria, mas adora a nossa comentarista e várias pessoas estão perguntando, na prática, como é que vai funcionar o consórcio da Paz, governador? Vai ser apenas troca de informação, uma questão de inteligência, vai ter logística ou vai ter eventualmente tropa de um estado podendo ajudar a outra? Enfim, como é que vai funcionar na prática? Boa noite e obrigado pela oportunidade. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de poder falar aí a todos que nos ouvem aqui na Jovem Pan. É dizer que não existe, de maneira alguma, na inteligência, ações fatiadas. Ou seja, todas elas convergem. Você precisa de ter a integração. Aqui, cada estado tem a integração entre as suas forças de segurança. O que é que nós estamos fazendo hoje? Aquilo que nós já fazemos no Centro-Oeste. Ou seja, por exemplo, existe um ataque no Mato Grosso, todos nós agimos para chegar juntos, independente da fronteira. O que nós estamos criando aqui hoje no Rio de Janeiro é exatamente o Consórcio da Paz, que eu complemento: se queres a paz, prepare-te para a guerra, não é? E com isso nós teremos colocando à disposição a inteligência, a troca de informações. Quantos do Comando Vermelho de Goiás estão sediados no Rio de Janeiro? Ao mesmo tempo, como poder ter acesso a esta área? Ora, o policial militar, o policial civil, o policial penal, eles não conhecem o detalhamento daqui. Então, não é nenhuma polícia vai ensinar ao policial do seu estado. Pelo contrário, ela vem para dar suporte nas operações. Então, você tem a inteligência acoplada com a parte operacional e o resultado é qual? É devolver o território ocupado à população do Rio de Janeiro. Esse é o objetivo. E não só no Rio, mas aonde estiver amanhã, São Paulo, ou Minas Gerais, ou qualquer lugar, nós estaremos com essa mesma disposição para que esse consórcio irradie esse nível de informação e de atuação consequente desse negócio. Ou seja, você vê que nós estamos fazendo aquilo que o governo federal deveria ter feito, que é buscar essa integração. O governo federal jamais quis tocar na segurança pública. Ele, a vida toda, conviveu muito bem com os faccionados. Então, ele jamais criou uma ação direta para devolver os territórios ocupados à população dos estados. A nossa interpretação foi que, uma vez que os estados têm demandado e a resposta não tem vindo do governo federal, vocês decidiram se unir, se aliar nessa frente que foi batizada de Consórcio da Paz para, de alguma forma, tentar conter esse avanço do crime organizado. Sem dúvida alguma. E o crime organizado cada vez mais se articulando, invadindo a economia formal, invadindo a parte imobiliária, invadindo a parte também da parte de transporte, da parte de combustível, da parte financeira, nas fintechs, nem todas, mas aquelas que estão nesse processo, ela está ocupando-se, tá certo, de todas as áreas da economia do país. Então, o empresário, ele não tem força para enfrentar.
Se o Estado não enfrenta o crime, tá certo? As pessoas vivem subjugadas. Por exemplo, o que acontece? Ah, mas a operação do Rio de Janeiro, tá certo? Por esse filmezinho aí que o governo federal soltou, tentando denegrir a imagem do Rio de Janeiro, menos sangue, mais inteligência. Por que eles não aplicam isso na Bahia? É o estado mais violento, é o estado que mais se mata por 100 mil pessoas no Brasil. O chefe da Casa Civil é deles, o presidente foi o mais votado lá e o governador é deles. Por que eles não implantam lá? Por que querer criticar a operação? Quer dizer que o Complexo da Maré e o Complexo ali da Penha e do Alemão, eles podem ficar sob o comando do narcotráfico. As pessoas lá, a vida das pessoas lá tem valor ponderal menor do que a vida do cidadão que mora no centro da cidade. Lá, então, ele é comandado pelo Comando Vermelho, ele é julgado, ele é assassinado, ele é torturado, ele é arrastado na rua, tá certo? Ali arrastado por moto, arrastado num carro, e as pessoas simplesmente ficam ali assistindo aquilo porque o Estado, tá certo? Foi penalizado pelo fato de ter aqui no Rio de Janeiro uma DPF que fez com que tivesse uma zona franca do crime e o Comando Vermelho do Brasil todo migrou para cá e dando ordem nos seus estados. Só para fechar, governador, obrigado pela atenção desde já. Aqui nessa reunião portas fechadas, vocês também discutiram sobre a PEC da segurança. O que foi debatido, o que foi proposto? O senhor parece que trouxe algumas propostas. E como é que vocês têm visto toda essa questão envolvendo a PEC da segurança, que o governo federal diz que vai ser a salvação, a solução? É verdade. Olha, não precisa de PEC para você, como presidente da República, tomar uma atitude de combate. Não tem nenhuma. A PEC ela não dá nenhuma prerrogativa a mais para o governo federal. Ele só quer tirar uma prerrogativa dos estados. Só isso. Ela não aumenta, ela não fala o que o Estado pode fazer, o que a União pode fazer a mais no combate. Me diga um artigo, um parágrafo, um inciso daquele projeto. Ele só faz retirar uma coisa só. O governo federal passa a mandar nas diretrizes dos governos estaduais. Tá certo? Então é isso que eles querem. Isso não altera nada. Tá certo? Eu pergunto a você, qual é a ação dele nas fronteiras? Ele está devolvendo a Amazônia ao Brasil? Ele está contendo esses milhares de fuzis que estão chegando aqui no Rio de Janeiro? Isso tudo é crime federal. Ele é que deveria estar à frente disso. Ou seja, o artigo 144 da Constituição diz o seguinte, crime federal de ação de governo federal, está lá. Artigo 144, se não me engano, inciso 3º. Cabe à Polícia Federal, ao governo federal, atuar em quê? Lavagem de dinheiro, narcotráfico e, ao mesmo tempo, essa parte de contrabando de arma. É isso, gente. Então, na verdade, ele quer iludir a população. Por uma coisa só, ele não tem resposta para agir. Então, ele quer simplesmente ficar discutindo esse assunto. É um governo que ele não tem proposta, ele não tem capacidade de operacionalizar. Por quê? Porque ele convive com esse pessoal. É isso, eles não querem isso. Eles querem que as pessoas humildes sejam sequestradas, escravizadas por essas facções. É o que está acontecendo no Brasil. Por que não? Por que no mundo todo, tá certo? O exército ocupa desse combate? Por que eles nunca atuaram? Por que eles nunca aceitaram? Qual foi a proposta número 1 do Lula? Não vou fazer GLO em condição nenhuma. Então ele já disse para o bandido que, fique livre, meu amigo, pode agir como você quiser. Aqui do governo federal você não vai ter nenhum empecilho. Olha, estrada livre para vocês. É isso que o governo transmite. Obrigado, governador. Viga. Bom voo, bom retorno. Está voltando para casa ou voltando? Voltando para o nosso Goiás. Muito obrigado e boa noite para o senhor. Um abraço. É isso, Tiago. Viga, você tem como passar uma pergunta da Deise? Bom, o governador já saiu, infelizmente, né? Mas a Deise queria fazer uma pergunta, mas de qualquer forma eu vou pedir para... Governador. Deixa eu ver se o Viga vai conseguir trazer o governador de volta. Pode entrar, Deise, por favor. O governador Caiado é muito generoso com a gente. Eu vou repassar para ele a pergunta que a Deise quer fazer. Deise. Você me diz rapidinho que eu vou passar para ele, que está com voo. Vamos lá, bom, Viga. Não, eu queria saber... O senhor Cário está fazendo uma pergunta, eu vou repassar para o senhor. Eu queria saber se essa formação desse grupo entre os governadores, ela é um novo modelo de cooperação federativa ou é uma resposta momentânea para o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Como que eles pretendem atuar
com essa reunião entre os governadores? Basicamente, ela quer saber, a Deise, nossa comentarista, se é uma ação emergencial esse consórcio ou é um novo modelo cooperativo que se instaura no Brasil no campo da segurança pública. Sem dúvida, é um novo modelo muito mais extenso. Ou seja, você vai ter a integração das forças de segurança, nós temos nos estados. Por exemplo, no estado de Goiás eu tenho a convergência e as forças interligadas. Dentro da sede da Polícia Federal, nós temos a inteligência da Polícia Civil, a inteligência da Polícia Penal, a inteligência da Polícia Militar, e rodoviária e Polícia Federal. Então nós temos essa integração no estado. O que é que nós vamos ter com o consórcio agora? A integração de todos esses dados, todas essas informações, deslocamento de pessoas, de carga, de contrabando, de todos esses estados que vão alimentar um data center, ou seja, uma base de dados capaz de poder fazer a utilização como nós estamos fazendo em Goiás, desenvolvendo um dos softwares mais sofisticados que é na região do entorno hoje, para poder antecipar qualquer crime ou poder antecipar qualquer, vamos dizer, assalto de celular ou assalto a uma pessoa humilde ou tentativa de sequestro. Tudo isso muito bem trabalhado com inteligência artificial. Então nós trabalhamos informação, inteligência artificial acoplada a essa área e os batalhões operacionais com eficiência para cada um dos setores. O que é que nós estamos fazendo hoje? Consórcio. Esse consórcio, já que você tem uma total omissão do governo federal, ele não repassa dinheiro. É importante desde que você saiba que só no meu estado, em 6 anos e meio, eu investi 17 bilhões de reais na segurança pública. O governo federal nos mandou 980 milhões, ou seja, 5%. Essa é a maneira, eles garroteiam, eles não apoiam os estados. Esta é a grande verdade. Então, nós, que estamos sendo asfixiados, vamos juntar forças para que a gente possa sobreviver e fazer um combate não apenas localizado no estado, mas com todos os estados hoje que desejarem entrar no consórcio. Temos aí uma interligação e uma força conjunta que dá muito mais segurança para a população, muito mais capacidade para nós. Agora é para valer, governador. Boa noite, boa viagem, bom retorno para casa. Obrigado. Esse governador Caiado conversando, explicando para a gente sobre a criação desse consórcio da paz que reúne aí todas essas iniciativas ligadas, inclusive, a governadores, líderes de estados do campo da direita, meu caro Tiago. Meu caro Rodrigo Viga, mais uma vez participando aqui ao vivo do Jornal Jovem Pan. Bom descanso para você, a gente volta a se falar, você sempre atento à questão da segurança pública, você como ninguém, sempre acompanhou nesses últimos quase 30 anos essa situação no Rio de Janeiro, e você volta na nossa programação, bom descanso, e amanhã você volta no Jornal da Manhã logo cedo. Vou chamar as nossas comentaristas aqui mais uma vez, a Dora Kramer e a Deise Ciocari. Pergunto para você primeiro, Deise, você fez a pergunta para ele, e os governadores, no caso não só ele, mas também Cláudio Castro, Jorginho Melo, eles insistem ao falar sobre essa ausência do governo federal em relação à segurança pública. É um discurso que é politizado ou tem um fundo de verdade ou não tem? As duas coisas, né, Tiago? Obviamente ele tem essa parte politizada, né? A gente sabe que são governadores de direita que tem uma visão, a direita obviamente tem uma visão muito diferente da esquerda em relação à segurança pública, mas também tem o seu fundinho de verdade aí, né? O fato é que o governo federal, e eu não estou nem falando só desse governo, né? Governos anteriores também, o governo federal, num sentido geral, ele ainda não conseguiu tratar o problema da segurança pública no Brasil. Quantas vezes a gente falou aqui, eu falei aqui na Jovem Pan que o grande problema, um dos maiores problemas, a segurança pública nunca vai ser resolvida se a gente olhar por pedaços, né? Você tem que olhar a segurança pública no Brasil como um todo, você tem que olhar para ela de cima, para os estados e para os municípios. Como assim? Uma PEC da segurança aqui, aí solta um dinheiro ali, aí 900 milhões lá na Bahia, como foi o Caiado falou muito da questão da segurança na Bahia, quando teve aquele problema todo no primeiro ano desse terceiro mandato de Lula 3, o governo liberou 900 milhões de reais para a segurança na Bahia. A gente viu que não resolveu nada. Então, tem sim os dois aspectos. Óbvio que tem um componente ideológico muito forte, mas a gente não pode negar que o governo federal não conseguiu resolver esse problema e está cada dia pior, porque existe sim um isolamento e uma forma de pensar a segurança pública aqui no Brasil
pegando pequenas partes e aí você tenta resolver uma partezinha aqui, outra ali e acha que isso vai resolver o todo. Não vai. Então, a crítica dos governadores, ela tem, sim, um fundamento que é muito forte no meio disso tudo. Para você, Dora, a fala do governador Ronaldo Caiado para o Rodrigo Viga, falando sobre essa ausência do governo federal em relação à segurança pública, e lá atrás eu também tinha te cortado para entrar em entrevista. Pode continuar, pode complementar o que você estava falando, Dora. Eu ia complementar com o que eu vou falar agora, que era o governo federal. Porque o governo federal, é óbvio, não lidera e precisa liderar. Quem vai coordenar esse grupo? Como é que vai ser uma integração na prática completamente? Quando o Viga pergunta ao governador, aí ele também começa a falar e fala de Goiás, e olha aqui, o discurso é puramente nós contra eles, igualzinho o discurso do governo federal. Quer dizer, se há grupos falando em nós contra eles, porque esse discurso do governador Caiado e também a essência da reunião foi exatamente essa. É acusação, é cobrança, dá para ver União Nacional, Pacto Federativo nesse clima, e ainda mais em ano pré-eleitoral, em que essas forças estarão em disputa pelo poder, com a mesma bandeira, segurança nacional. Portanto, essa bandeira vai ser disputada. De que maneira se faz uma união em torno disso? É óbvio que não dá certo. É óbvio que essa oportunidade, não estou sendo pessimista, não, mas é óbvio que essa oportunidade será perdida, porque o governo federal, o presidente Lula, não tem a capacidade de promover essa união, porque a lógica do governo federal também foi essa. Pode chamar de polarização, o que for, é a lógica da divisão, é a lógica do conflito permanente. É isso que rege a política. Está regendo na cabeça do PT, sempre regeu assim. Sempre foi assim, porque foi esse partido que inventou o nós contra eles. Então, não tem a menor possibilidade nessa toada de dar certo. Se alguém perceber e tiver capacidade de mudar o rumo dessa prosa, aí sim, pode ser que a gente tenha esperança que o poder público perceba o quanto precisa estar unido para dar conta dessa tragédia brasileira, né? Se não for assim, não vai dar. É tudo falatório.